E, como eu disse aqui inicialmente, o professor Guilherme Amorim, ele é candidato a senador pela UP, pela Unidade Popular, o Partido Novo, combativo, assim como ele, esse professor também combativo, e nós vamos conversar sobre essa sua candidatura, dentro da proposta aqui que nós temos com a TV Travessia e o canal Direito à Cidade, de trazer aqui as candidaturas populares. Ô, Guilherme, vou deixar para o Ricardo fazer a sua primeira pergunta aí. Não, essa situação aqui de Brasília, né, Guilherme? Uma situação especial, uma cidade que tem a maior renda per capita do país e a cidade também que apresenta a maior distância social também, maior desigualdade social. Como é que a UP olha para isso? Como é que você olha? Você é professor de história, não? Sim. Como é que você olha para isso? Outro dia a gente estava discutindo Brasília, até arquitetonicamente, mas eu vou te falar uma coisa particular minha, né? Quando eu vejo Brasília, eu lembro lá dos livros de história do sistema feudal, de uma coisa centralizada, e os raios, né? Essa cidade. O que se pensa dessa cidade? Muito imóvel, abandonado. Eu acompanho os movimentos aí da UP de uns... Porque a minha TV tem 2 anos que eu acompanho as movimentações de ocupação da UP e não vejo muito resultado. Aliás, os políticos que vão às ocupações fazem questão de nem aparecer, né? Como é que você vê esse quadro todo de Brasília? A UP, eu tiro o chapéu aí para a atuação da UP. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que as pessoas vão acompanhar aqui o nosso vídeo depois. Agradeço o espaço, né, Ricardo, João, a nossa audiência. É uma boa pergunta para a gente entender a cidade que nós estamos, a cidade que eu adotei, né, que me adotou também, nessa perspectiva. Eu sou professor de História há 15 anos, e eu sou formado em Minas, então o senso comum que o país tem sobre Brasília, as pessoas elas entendem Brasília única e exclusivamente, ou pouco, como um aviãozinho, né? O que a gente conhece aqui como plano piloto, que ela foi planejada, construída pelo Oscar Niemeyer, veja, construída pelo Oscar Niemeyer, então é um debate historiográfico que a gente precisa forçar da mão de obra, ficaram conhecidos como os candangos, nesse processo de construção da cidade como um todo. Lembrando que após a finalização do plano piloto, dos ministérios, né, dos principais prédios, essa população, eles foram literalmente excluídos do projeto. Na verdade, eles nunca estiveram no projeto. Mas, como a história do nosso país prova... Foram alienados, né, Guilherme? Nunca deixamos de lutar. E algumas experiências provam isso. Eu queria destacar a região de Ceilândia, que ela foi um fruto de um processo de exclusão desses trabalhadores. Tanto é que Ceilândia ela tem como sigla CEI, né, de Centro de Erradicação de Invasões, ou seja, vamos pegar os trabalhadores e mandar para bem longe. Ou seja, nós estamos discutindo aqui uma história de mais de 50 anos, mas o que é Brasília hoje? Ela é um reflexo do nosso país, na perspectiva das desigualdades, na perspectiva do caos no transporte, na perspectiva do direito à cidade. E aí, o que o nosso partido avalia dessa situação? De fato, nós temos esse grau de desigualdade social gigantesco. Para quem é de Brasília, nós temos a região do Lago Sul, tem o maior PIB do país, e a 20 quilômetros nós temos a região da Estrutural, e lá na Estrutural tem o bairro de Santa Luzia, com o pior PIB. Ou seja, nós temos uma cidade segregada, extremamente segregada.
Vamos avançar nisso. E por isso que é um desafio para que as nossas candidaturas, para que a gente faça uma reflexão profunda de cidade para combater os privilégios. Brasília, desde que foi construída, fundada, é uma cidade que ela tem governos, propostas, projetos para uma minoria. E a gente pode aprofundar mais os últimos 8 anos, diga-se de passagem, na avaliação do partido, foi um governo de privilégios aqui, os amigos do governador, das grandes empreiteiras em especial. Sigamos. Muito bom, então vamos falar da sua candidatura. Então, eu queria saber como é que está o desenvolvimento do seu trabalho, sua articulação, como que o partido está se mobilizando, quais são as expectativas que vocês têm. A gente sabe que é uma candidatura popular para enfrentar, né? Hoje eu estava vendo o recurso, que é o primeiro recurso, se é o primeiro, como eles disseram, certamente virão outros, 3 milhões para a candidatura só da Leila do Vôlei, que dirá dos outros partidos que têm mais estrutura. O PL, por exemplo, deve ter muito mais recurso, o PT deve ter muito mais recurso. Então, quer dizer que é assim, é uma candidatura popular enfrentando as candidaturas milionárias. Eu estou falando da Leila, mas outras candidatas, como eu disse, as candidatas do PL, por exemplo, devem ter muito mais recursos. Como que vocês vão enfrentar esses monstros aí em vários sentidos? Antes de entrar na sua pergunta, eu queria fazer um relato, né, de vida para que as pessoas elas possam ter noção do que você está falando. Como eu disse, como a gente estava conversando mais cedo, eu sou de Minas, de Belo Horizonte especificamente. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil, como vários militantes pelo país. Só que aos 16 anos eu tive que, como milhares de jovens, começar a trabalhar para ajudar na renda em casa. E aí eu tive que conciliar trabalho e estudo. E aí, desde cedo, eu comecei a vivenciar esse processo da luta do mundo do trabalho, as contradições, a exploração, jornada de trabalho, enfim. Isso me criaram as condições para entender mais a atuação sindical. Então, digamos assim, a partir dos 18 anos, a minha principal atuação política, ela foi e continua sendo no movimento sindical, acompanhando diversas categorias profissionais. Nesse processo, né, trazendo aqui um pouco mais para a pergunta, é a primeira vez que o nosso partido em Brasília tem uma chapa completa. Nós temos candidata a governo, a professora Samara Mineiro, minha colega. Nós temos a minha candidatura ao Senado, nós temos as nossas candidaturas, né, a deputados federal e a deputados distritais, inclusive aqui fazer uma propagandazinha das nossas candidaturas, ou seja, é a primeira vez que em Brasília nós temos esse cenário. E para nós ele é muito positivo enquanto partido, porque nos dá a possibilidade de aproveitar esse momento e apresentar mais a nossa política. E nunca tivemos a ilusão de que ia ser fácil, pelo contrário, de fato é a campanha do Tostão contra o milhão. E aí nós fizemos muitos balanços, muitos estudos, né, muitas reflexões internas sobre como que seria essa guerra eleitoral. Nós tratamos esse momento como uma guerra eleitoral. De um lado, o Partido dos Milionários, o PL tem quase 1 bilhão de fundo eleitoral, o nosso partido tem uma cifra de apenas 0,07%. Enfim, por que eu estou falando disso? Esses partidos têm tempo de televisão, de rádio, têm condições de ter material, assessoria jurídica, marketing, milhares de pessoas para panfletar, etc. Mas só isso. Eles podem até se dar bem nesse campo. O nosso partido, nós temos uma vantagem de disputar as ruas. Nas ruas é onde nós temos a vantagem. Porque nosso partido não aparece apenas de 4 em 4 anos. Nós fazemos luta cotidiana. Como você citou, João, as ocupações urbanas.
a luta do movimento de mulheres, a luta do movimento estudantil, a luta do movimento sindical, ou seja, é uma guerra, mas nós criamos as pequenas batalhas, as guerrilhas, e na rua é onde a gente tem mais atuado. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado a nossa candidata ao governo e a gente tem feito várias atividades, várias panfletagens nos centros populares, nas portas de empresas, nas estações de metrô, nos bairros populares, nas feiras, ou seja, e a nossa política, o nosso discurso, o lugar de onde nós viemos, é muito bem recebido pelas pessoas. Então, pessoalmente, é a primeira vez que eu me candidato. Tem sido uma experiência incrível e a gente tem conseguido levar muito bem a política do partido nesse processo. Vou voltar, viu? Pode ser, João? Pode, por favor. Vou voltar de novo às ocupações, né? A gente acompanhou o ano passado uma ocupação no setor hoteleiro aí de Taguatinga, e no outro ano foi aqui no setor gráfico, aqui no SIG, né? E aí eu vou voltar a perguntar, aí os políticos constituídos aí passaram muito rapidamente pelas ocupações, não quiseram se comprometer. Aliás, eu acho que é uma luta que não tem o comprometimento dos políticos estabelecidos. Eu vejo essa movimentação só com a UP. E uma reação à sociedade. Como é que você deve ter participado desses movimentos? Como é que é a sociedade? Primeiro que eu acho que é uma juventude, me encanta quando a gente vai cobrir essas duas ocupações, e como é jovem, né? É uma turma jovem, tem expressão cultural, né? Uma ocupação de espaços abandonados, né? Com problemas higiênicos, né? Com uma coisa horrorosa. Mas como é o cidadão comum, esse cidadão que passa e vê a ocupação, ele entra, ele conversa, como é que é a recepção dessa coisa, Guilherme? Ricardo, é uma boa pergunta que ela abre um flanco para a gente debater essa questão do déficit habitacional em Brasília, né? Nós fizemos um balanço que ele gira em torno de 100 mil habitações. A partir disso, você tem violência doméstica, a partir disso, você tem a população em situação de rua, você tem desemprego, enfim, são várias questões. Mas eu queria aproveitar o espaço bacana e contar algumas histórias. A primeira experiência que eu tive de ocupação urbana foi em Minas Gerais, numa região que hoje, no Barreiro, no Vale das Ocupações. O MLB, por favor, não confundam com o MBL, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, organizado no país inteiro, uma organização com mais de 20 anos, nós reunimos as famílias através dos nossos núcleos e fizemos um estudo das áreas. E aqui, essa é uma primeira questão. Quando há movimento de ocupação, nós não ocupamos o sítio do seu Pereira, nós não ocupamos o quintal da dona Joana, nós ocupamos imóveis públicos que não estão cumprindo função social, ou imóveis que foram destinados a algum tipo de empresa para gerar renda, algum tipo de empresa para, de fato, construir moradia, mas ele acaba ali preso na especulação imobiliária. Então, alguns desses exemplos que você citou, a empresa, o imóvel, ele devia tantos impostos que essa dívida ela já superava o próprio valor do imóvel. Então, o proprietário, ele dificilmente ia conseguir quitar essa dívida, ou seja, era aquela coisa, cara, eu perdi esse imóvel. Mas voltando, lá em Belo Horizonte, nós ocupamos um terreno que estava abandonado há 20 anos e servia para desova, servia para o tráfico, lixão. Quando nós realizamos a ocupação com mais de 200 famílias, nós fizemos um mutirão de limpeza. E aí, entrando, Ricardo, na sua pergunta, a vizinhança falou, que bom que vocês vieram.
Isso aqui era um lixão, isso aqui era pão de droga, de prostituição. Vocês vê as crianças correndo agora, né, o parquinho, a creche. Então, nesse exemplo de Belo Horizonte, ele foi incrível, foi a minha primeira experiência, digamos assim, com contato de moradia popular. Trazendo aqui para Taguatinga, nós realizamos a ocupação Expedito Xavier, em homenagem a um dos trabalhadores dessa cidade, que inclusive perderam a vida, como milhares de trabalhadores. Lembrando, nós ocupamos um imóvel que estava abandonado há mais de 10 anos, com uma dívida superior ao seu valor. Eu vou ser honesto, a recepção ela foi mista. Uma parte da vizinhança nos recebeu muito bem. Que bom que vocês estavam aí, isso aqui já estava virando ponto de uso de drogas, né, etc. Mas lembrando que nós estamos numa sociedade da mentira, da fake news, das hostilidades ao movimento dos trabalhadores, de todo e qualquer tipo de mobilização, eu diria que fruto do último governo, digamos assim. Então, há muita hostilidade, vai trabalhar, vocês são vagabundos, ocupando, ou seja, vamos ser honestos, há essa polarização também, a hostilidade, nós estamos num grau de hostilidade aos movimentos populares, às organizações de trabalhadores, de estudantes, de mulheres, mas é uma disputa que a gente precisa fazer. A pauta da moradia, ela é fundamental na cidade nesse momento. Bacana. Mas você consegue mensurar esse apoio? 50%, 50% ou não? Certamente, nós recebemos mais apoio. Mais apoio? Porque o espaço passou a se tornar referência. Em que sentido? Os movimentos culturais passaram a nos visitar com mais frequência. Sim. Ali, inclusive, moradores, famílias começam a nos procurar. Olha, eu fiquei sabendo do movimento de vocês aqui, não tem onde morar, não consigo pagar aluguel mais, como é que faz para participar? Ou seja, é óbvio que a gente tem mais adesão nesse momento, porque é uma pauta muito justa, é uma pauta muito sensível de moradia. Então, especialmente as pessoas que sofrem com isso, as que carregam a cruz do aluguel, elas entendem essa luta que a gente trava. É claro, um parlamentar ou outro passou ali para nos prestigiar, para saudar a luta, vamos ser honestos nesse processo também, mas travar a luta no aspecto radical para combater o problema vamos fazer uma audiência pública na Câmara Distrital, infelizmente não chegamos a tal ponto. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas propostas, né? Caso você seja eleito, você trouxe um pouco dessa informação que a gente divulgou, mas eu queria que você falasse um pouco. Muito bem, João. O que eu tenho dito para as pessoas que eu tenho abordado assim nos diferentes espaços? Nós estamos num cenário que hoje a principal bandeira da classe trabalhadora é o fim da escala 6x1. A última vez que nós tivemos... Por quê? Né? Por que disso? Nós avaliamos que é um regime de escravidão moderna. Onde já se viu, em pleno século XXI, um alto grau de tecnologia, de avanço da indústria, da produtividade, as pessoas terem apenas um dia de folga por semana, lembrando da jornada de trabalho também. E eu destaco para as pessoas, e isso é muito bem recebido, é uma jornada que ela tem impacto principalmente sobre as mulheres. As mulheres que são chefes de família, que no único dia de folga, elas ainda precisam cuidar da família, fazer compra, lavar roupa das crianças. Que horas essa mulher descansa? Como ela vai cuidar de si, da família? Como ela vai ter lazer? Essa é a principal bandeira que a minha candidatura, as nossas candidaturas estão levantando como urgentes. Segundo, aprovação do PL da misoginia. As mulheres são a maioria da população do nosso país. Mas, infelizmente, a cada hora, pelo menos 6 mulheres são agredidas.
E por mais que existam alguns instrumentos, a própria Lei Maria da Penha, que completou 20 anos, é muito pouco os instrumentos institucionais de combate à violência, ao machismo, aos assédios nos ambientes de trabalho. Então, nós encaramos a aprovação do PL da misoginia como fundamental nesse combate. Terceiro, e aqui uma curiosidade, que ela não está nos holofotes, mas lembrando, nossa candidatura tem como missão defender a classe trabalhadora. Aprovação do PL dos garis. Recentemente, eu tive a chance de participar da Assembleia dos Garis, da database deles, e conversando, inclusive com base nas experiências de outros estados, nós dirigimos o Sindlimp, Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana do estado da Paraíba. É uma categoria que ela, incrivelmente, não é regulamentada no país. Ela fica à mercê dos acordos de governos estaduais, mas principalmente das prefeituras, que fazem esses acordos de exploração, né? Os acordos de empresas terceirizadas, e a grande maioria ganha salário mínimo. Então, o PL dos garis, que tramita hoje no Congresso Nacional, ele estabelece um piso mínimo para a categoria, que gira em torno de R$3.000, os EPIs, de um modo geral, porque nem todos os trabalhadores recebem EPI, ou seja, é uma pauta dos trabalhadores. E a nível federal, nós precisamos debater a questão orçamentária, que isso é uma pauta que pouquíssimas candidaturas, ou quase nenhuma, tem travado, e eu queria trazer aqui o jornal A Verdade, que é um jornal que nos acompanha de muito antes da construção da Unidade Popular, um jornal que existe há 26 anos, e trazemos essa manchete. O pagamento de juros da dívida pública, ele retira dinheiro da educação e saúde. E trazendo esse gráfico aqui da nossa matéria principal. Esse dado não é do Guilherme, não é da Unidade Popular. É um dado que a Auditoria Cidadã da Dívida aponta. 42% do orçamento do país é destinado ao pagamento de juros da dívida pública. Isso aqui é um bolsa banqueiro. São mais de 2 trilhões de reais destinados anualmente ao pagamento de juros. Se isso não for tratado, se isso não for combatido, nós não conseguimos ter política real para combater a violência contra as mulheres. Nós não vamos conseguir ter recursos para reajustar o salário mínimo, que a nossa proposta a nível nacional é reajustá-lo em 100%, e é possível. Dinheiro para educação, para saúde, para moradia, se a gente não atacar a questão financeira do nosso país. Ou seja, são algumas das propostas a nível federal que eu estou apresentando enquanto candidato ao Senado. Mas uma outra questão que eu tenho dito muito para as pessoas nesse período é o seguinte: nós precisamos votar em trabalhadores. Por quê? Hoje o Congresso está tomado de empresário, banqueiro, latifundiários, pastores, TikToks, ou seja, o Congresso hoje é um balcão de negócio da burguesia, e aí quando é para aumentar o salário deles é um estalar de dedos, e quando é para pautar o fim da escala 6x1, virou moeda política, está sentado no colo do presidente do Senado, Alcolumbre. Então, a apresentação da minha candidatura, das candidaturas da Unidade Popular, tem esse aspecto de levantar as históricas bandeiras de lutas da classe trabalhadora. Outro dia eu estava pensando nisso, a gente produzir essas camisetas, a gente invadir o Brasília com essa camiseta da pizza aí, né, que a gente chama dessa pizza aí do orçamento brasileiro. Exato. Deixa eu te perguntar, Guilherme, eu acho a esquerda aqui, o lado progressista de Brasília, eu acho muito bem azeitado. Eu tenho a impressão que aqui há uma disputa menor,
pelo espaço aí progressista e de esquerda e menos radicalidade. Você não acha que está faltando, quando você fala aí que tem uma recepção nas ocupações, né? Eu acho que quanto mais periférica também essa ocupação, mais adesão ela atinge. Está faltando radicalidade à esquerda? Lançaram aí uma frente, né? Mais radical, né? O PSOL, o P também está nessa turma aí? Bom, Acho que primeiro de Brasília. Nós entendemos que não existe espaço vazio na política. Se, digamos assim, a esquerda não ocupar esses espaços, na periferia, nos sindicatos, entre os estudantes, isso abre espaço para o fascismo. Sim. Que é o que a gente tem testemunhado, não só em Brasília, mas vamos analisar a nível nacional, mas a nível internacional. Inclusive, cá entre nós, um partido fascista, misógino, foi fundado outro dia, né? Então, nós estamos num momento que não custa lembrar de extremo acirramento da luta de classes. Sim. Bom. E radicalizar que a gente fala é ir na raiz do problema, exato. Né? E o nosso partido tem apresentado propostas radicais. Taxação das grandes fortunas, vamos parar de pagar essa dívida aqui do pagamento dos juros da dívida pública, vamos confisco dos corruptos, ou seja, propostas radicais. E quando você dialoga com a grande massa dos trabalhadores, são propostas muito bem-vindas. São muito bem aceitas. Um ou outro ainda pergunta, mas como que a gente vai fazer isso? Olha, sozinho, eu, senador, sozinho, os nossos deputados, nós não conseguimos nada. Nós precisamos contar com apoio, nós precisamos ser instrumentos de luta dos trabalhadores. Então, vejamos. Vamos criar um cenário em que eu seja eleito senador por Brasília. A próxima assembleia dos professores, a próxima greve, mobilização da educação, eu vou lá para ajudar a categoria a pressionar pelo concurso público, pelo reajuste da categoria. Vou utilizar os instrumentos da minha candidatura para denunciar o esquema do BRB aqui em Brasília, que a gente pode abordar isso mais para frente. Enfim, as candidaturas, elas precisam ser instrumentos de luta, que por N motivos, uma consegue cumprir esse objetivo, outras deixam a desejar. Esse é um aspecto. Sobre a sua pergunta da frente radical, né, digamos assim, olha, nosso partido não foi convidado para participar desse tipo de conversa. Como você bem disse, a maioria daqueles candidatos, eles estão no campo do PSOL. Então, eles têm a legitimidade de criar a frente deles, de crescer, organizar o partido deles, mas a Unidade Popular não foi convidada para participar dessa frente, não por acaso, nós estamos aqui construindo as nossas candidaturas, e de forma legítima. Muito bom. E você mencionou o BRB, e qual é a posição da Unidade Popular em relação a essa questão do BRB? Muito bem. Primeiro, eu queria lembrar que na semana passada, os bancários realizaram uma greve nacional para denunciar o sistema financeiro da forma como ele está colocado hoje. Há uma onda de demissões em massa. Tá? Então, eu queria deixar aqui a nossa solidariedade enquanto partido, à categoria dos bancários. Inclusive, nesse processo de mobilizações, eu tive a chance de ir aqui a uma das agências e conversar, né, com as pessoas, com a categoria, para ouvir a opinião deles, inclusive. Primeiro, nós precisamos entender o papel do BRB em Brasília. Ele é o nosso banco estatal. Só que, hoje, ele deixa muito a desejar no aspecto de atendimento à população.
de novo, eu gosto de contar algumas histórias, alguns exemplos. Qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, assistindo, faça uma simulação de financiamento para comprar um imóvel. Você não consegue taxa de juros por menos de 12%. E aí, eu quero lembrar uma história de 2024. O senhor Ibanez Rocha comprou uma mansão no estado de São Paulo de 6 milhões de reais. Ele conseguiu uma taxa de juros de 3% ao ano. Isso é um tapa na cara do trabalhador. Então, ou seja, o banco trata alguns clientes de uma forma e outros, né, impedindo. O BRB, da forma como funciona hoje, patrocina time de futebol, patrocina eventos que não atendem ao grande público da cidade, enfim, realizam eventos artísticos, culturais, com preços que não são acessíveis ao nosso povo. E foi massa de manobra, foi refém desse processo para comprar o Banco Master, que levou, infelizmente, aos cofres do GDF a perderem uma estimativa de 12 bilhões de reais. Nós perdemos esse dinheiro. O que o nosso partido propõe nesse processo? Olha, nós precisamos fazer uma auditoria das contas do banco, porque, inclusive, a proposta de pedir um empréstimo ao governo federal, ela não foi aprovada ainda. As contas do banco do ano de 2025 não foram apresentadas ainda, ou seja, precisamos de uma auditoria. Segundo aspecto, nós precisamos rever a política de prioridades da destinação dos bens do banco. Terceiro, nós precisamos transformar o BRB 100% estatal. A proposta da Unidade Popular, inclusive, para combater esse processo da especulação, do orçamento, do Bolsa Banqueira, é transformar o sistema financeiro em estatal, de forma que ele atenda a população. Agora, só isso não é suficiente. Nós precisamos confiscar o bem dos corruptos. Não é possível que a gente fique nesse prejuízo, que apresenta um cenário tenebroso, um longo e tenebroso inverno pela frente, 15 anos de vacas magras. Então, vamos, acima de tudo, ouvir os trabalhadores do banco, vamos ouvir a proposta que eles têm, né, os especialistas, as pessoas que lidam diretamente com o sistema financeiro. Enfim, eu acho que dar voz, dar poder aos trabalhadores seria também uma boa alternativa nesse momento. Temos tempo, João? Tá fechado. Eu queria saber da relação da UP. Você falou de ocupação de espaço, política, não existe espaço vazio, tem que ser ocupado. Eu queria saber a relação da UP com o mundo evangélico, ou ampliando com o mundo religioso. Tem secretaria dentro da UP? Como é que é essa relação com esse espaço que a gente é ocupado aí pela religião na sociedade? Certo. Primeiro, trazendo essa reflexão, nós achamos que Jesus Cristo foi um dos maiores revolucionários da história, né? Fazendo uma comparação, inclusive, eu estou usando aqui um lenço, a cúfia, que é em referência ao povo palestino, que nesse momento sofre um processo de genocídio. Por que disso? Olha a história de Jesus, que interessante. Era uma família de refugiados fugindo do império, né? O que não são essas famílias, né? Tanto pelo mundo afora, mas aqui no Brasil. Então, a religião, ela tem esse papel, né, de trazer essas reflexões ao nosso povo, de apresentar figuras importantes da história, mas a unidade popular, especialmente nas ocupações urbanas, nos bairros periféricos, nós costumamos desenvolver trabalhos em parceria com todos aqueles e aquelas que desejarem contribuir com a luta popular.
Então, eu me lembro que nesse momento de disputa da sociedade, por exemplo, existe uma organização chamada Frente Progressista de Evangélicos, que combatem a forma como o as igrejas neopentecostais atuam hoje, arrebanhando a população, votem no pastor X, Y, etc. Existem organizações, setores progressistas das igrejas, que inclusive combatem a luxúria, que trazem uma visão progressista da sociedade, ou seja, o nosso partido quer construir lutas com todos os setores da sociedade que entendem o nosso regime de exploração, que entendem as desigualdades, que querem avançar nas lutas sociais. Não apenas evangélicos, mas as religiões de matriz africana, os budistas, os muçulmanos, enfim, nós estamos num momento em que, de organização dos trabalhadores, não podemos esquecer que somos um país extremamente religioso, não dá para excluir esse aspecto da política. Mas a forma como está colocada hoje, de falsos profetas, de enganarem o nosso povo, de inclusive apoiarem candidatos que defendem a morte, que defendem armas, a inferiorização das mulheres, aí não é possível trabalhar dessa forma. Você mencionou aí a CUF, aí eu ia fazer uma pergunta justamente em relação a essa questão do combate ao imperialismo, né? E focar um pouco em relação a essas investidas do imperialismo norte-americano contra o Brasil, a questão das taxações, a questão de considerar terroristas as facções criminosas no Brasil, a interferência, essa possível interferência na questão eleitoral. Enfim, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse avanço do imperialismo no mundo todo e, sobretudo, contra o nosso país. Primeiro, João, não é uma provável interferência. Nós já estamos sob influência, sobre interferência do imperialismo no nosso país. Há alguns exemplos, assim, para a gente ilustrar o que nós estamos falando. O mais claro deles é a taxação. Um imposto que o Trump tem aplicado sobre o Brasil, de mais de 50%, enfim. Isso é uma medida para afetar a economia do nosso país, criar um cenário de inflação, isso influenciar nas eleições de outubro. Segundo aspecto, eu me lembro que agora no mês de agosto, a Casa Branca pretendia enviar, se não me engano, 2 ou 4 assessores especiais para acompanhar o processo das eleições, pediram entrevista com o TSE, para entender o processo eleitoral, mas foi justamente na semana de lançamento da candidatura de um dos presidenciáveis, ou seja, uma coisa muito comum, digamos assim, com muitas sinuâncias, mas essas pessoas, diga-se de passagem, fazem parte da equipe do Marco Rubio. Quem é Marco Rubio? É o agente da Casa Branca responsável por assistir, digamos assim, analisar a América Latina como um todo. E Marco Rubio é uma pessoa que hoje é o maior representante da doutrina Monroe, daquele aspecto da América para os americanos, aqui é o seu quintal da América dos Estados Unidos. Ou seja, estamos já sob influência dos Estados Unidos sobre as eleições, não tenhamos dúvida disso. O que vive o mundo nesse momento, se não, de novo, um acirramento entre as potências imperialistas, o choque entre os impérios, e aqui não parece estranho falar império no século XXI, mas veja o que é os Estados Unidos como um império capitalista de influência econômica sobre o mundo inteiro. Veja a China, nós avaliamos a China hoje como um império econômico de influência sobre o mundo inteiro. Ora bolas, nosso maior parceiro econômico hoje é a China. A China
ela criou um cenário de extrema influência sobre a América Latina. Ela só não manda bomba para cá. Ela só não invade outros países militarmente, mas do ponto de vista econômico, sim. Nós já temos mais de 4 anos da guerra entre Rússia e Ucrânia, num cenário que não se tem previsibilidade do fim sobre isso. Nós temos um genocídio do povo palestino, ou seja, a luta de classes no mundo, ela se acirra. E ela está se encaminhando, talvez, para uma terceira guerra mundial. E o Brasil não pode ficar aquém desse cenário. Então, uma das propostas que o nosso partido tem, inclusive, é que nós devemos romper relações com o Estado de Israel. É um Estado que hoje é responsável pelo genocídio, não só da Palestina, mas da região, de causar um tumulto ali na região do Oriente Médio. E o Brasil ainda mantém relações comerciais, inclusive envia munição para esse regime genocida. Enfim, na América Latina, idem. Nós estamos vivendo, infelizmente, mas é cíclico, o mundo, a história ela é dialética. Nós estamos sobre uma onda conservadora, fascista aqui na América Latina, mas não quer dizer que é assim para sempre. Não quer dizer que é assim, pronto e acabou. Nós estamos numa dialética, nós estamos num momento de organização dos trabalhadores, de necessidade de reorganização dos trabalhadores. E, de novo, o Brasil é um player importante nesse aspecto internacional. A eleição do país nesse ano tem capacidade de influenciar, de interferir no cenário internacional, seja na guerra do petróleo, enfim, nas alternativas aí, ecológicas, enfim, eu já puxo para outras questões climáticas, de exploração do petróleo na Foz da Amazônia, enfim, o Brasil precisa se posicionar mais no cenário internacional. Eu posso perguntar? Muito bom. Pode, eu muto aqui e quando eu vou desmutar, tem trava aqui. Desculpa aí. Fica à vontade, Ricardo, por favor. Não, eu queria voltar nesse choque de impérios aí que o Guilherme falou, mas assim, se a gente analisar, por exemplo, a política externa brasileira, a presença no BRICS, né, tem uma importância grande, a contenda comercial realmente é esses dois players, né, Estados Unidos e China, mas eu acho que a China tem uma performance diferente, né? Ela não se apresenta como um novo país imperialista. Eu queria que você trabalhasse essa imagem, né? O grande adversário do império são os blocos, né? A gente nota isso também, né? Por isso essa metralhadora de taxação aí, porque ele quer trazer todo mundo para uma disputa individual, né, bilateral, então ele vai taxar todo mundo e de forma diferente, taxando aliados históricos, é uma confusão danada, né? Trazendo a relação, os países para uma negociação bilateral, onde aí os Estados Unidos, com a sua força econômica e militar, né, e política, aí sim exerce essa função de imperialista. Eu não vejo a China fazendo isso e não vejo essa perspectiva, porque a proposta é o multilateralismo, né, Guilherme? Eu queria que você trabalhasse, eu fiquei com essa impressão, você falou de choque de impérios, né? Tá. Vou tentar desenvolver um pouco mais nesse sentido. Por que impérios? A China hoje, ela tem essa grande influência econômica sobre o mundo. A capacidade de influenciar na economia dos países. Na Ásia, diretamente, mas como eu disse mais cedo, hoje nós somos a China hoje é o nosso principal parceiro econômico. A China tem financiado a criação de portos aqui na América Latina, no Chile, no Peru, tentou uma manobra de financiamentos, né, ali no Panamá, ou seja, pela economia, de novo, pela economia,
a China cria um cenário de influência pelo mundo. E aí isso me remete a uma outra questão que está relacionada à soberania dos países. Se os países, em especial o Brasil, não conseguirem construir um cenário de autonomia, de soberania nacional sobre a sua economia, nós ficamos reféns dos principais países econômicos. Hoje, os Estados Unidos, mas estamos caminhando a largos passos para a economia chinesa. De novo, o nosso petróleo, o nosso minério, há muitos anos é enviado para a China, a carne, os commodities, de um modo geral, são exportados para fora, Europa como um todo, mas a China, de novo, ela cria um cenário de influência econômica sobre os países, de forma a sufocá-los economicamente, a deixá-los reféns. Então, foi nessa perspectiva que a China hoje ela se caminha a largos passos para ser esse choque, para contribuir com esse choque de império entre China e Estados Unidos. Não por acaso acontecem as guerras comerciais. Veja se não fosse a China, por exemplo, para contribuir para financiar a Rússia ao longo desses 4 anos da guerra, por exemplo. A influência, de novo, sobre a ilha de Taiwan. Enfim, é um pouco nesse sentido, mas é uma questão mais de conjuntura internacional, um aspecto de economia, e está relacionado também à soberania nacional. Muito bom. Mais alguma pergunta, Ricardo? Rapaz, pergunta tem demais, né? Eu adoraria, Ricardo. O Guilherme falou aí numa hora aí da questão como é que fala aí? Os ultradireita aí, esses direitos estão com esse discurso aí contra as mulheres, né? O voto ser familiar, patriarcal, né? Uma conversa para boi dormir, né? Uhum. A gente vive num mundo da comunicação, da fabricação do que é real, né? Você hoje constrói a realidade pela narrativa, né, Guilherme? Você afasta a história, contesta a ciência, contesta a história e vai criar a narrativa. Na minha avaliação, esses caras estão criando factoides. Eles, na verdade, não têm essa postura. Eles, para mim, estão criando essas narrativas para trazer a discussão. Aqui também, na extrema-direita, tem um problema feminino aqui, a misoginia. A gente discute isso aqui dentro. A gente tem esse problema aqui dentro. Tudo isso para tirar a atenção da parte de corrupção, da ligação do Flávio Bolsonaro com o Banco Master, aí, com o Vorcaro, né? Porque aquilo causou um furor nos eleitores, até nos próprios eleitores do Flávio Bolsonaro. Você enxerga a UP tem essa visão desse jogo midiático da extrema-direita pautando, né, dando as pautas até hoje. A gente não consegue entregar as pautas, né, que vai casar com a pergunta que eu te fiz anterior, se a gente precisa radicalizar, a esquerda precisa propor mais, ao invés de ficar correndo atrás dessas narrativas da extrema-direita? Bem, vejamos. Primeiro, entender o porquê a Unidade Popular utiliza tanto o termo fascismo. Para chegar na tua pergunta, Ricardo, para nós o fascismo ele é um estágio do capitalismo avançado de exploração, que ele, inclusive, ele se baseia na violência, na perseguição, eu vou colocar entre aspas aqui as minorias, né? A comunidade LGBT, aos imigrantes, ciganos, né? Religiosos, etc. O fascismo do século XX se utilizou da violência para perseguir esses setores da sociedade. O fascismo hoje, através da violência, também ataca esses setores de forma física, né? A violência policial, por exemplo, mas de forma, nesse momento, através disso que nós estamos passando aqui, né? De celular,
computador, né, das mídias virtuais, no cenário midiático. Então, você pega um negocinho desse aqui, você fala para milhões de pessoas. E aí, há uma onda fascista a nível internacional, organizações, inclusive, fascistas a nível internacional, que impulsionam, levantam pautas que elas, às vezes, vão testando, né? Vamos ver como é que a população recebe isso. Joga uma coisa tão absurda como, por exemplo, nos Estados Unidos. Surgiu essa ideia, né, não é que surgiu, ela veio mais à tona, essa perspectiva de acabar com o voto das mulheres, porque mulher vota mal, né? A nossa opinião óbvio que não, mas são as que pensam nas questões sociais. Lá, inclusive, eles estão propondo o voto por família. Na prática, ali, em tese, né, o homem chefe de família, ou seja, eles vão lançando essas questões, algumas vezes como cortina de fumaça, mas às vezes, vamos jogar essa ideia aqui e ver se cola, e a gente traz para a nossa realidade, aqui do Brasil. De novo, um partido fascista, misógino, foi criado recentemente, que defende assassinar o nosso povo. Um partido que ataca as mulheres. Ou seja, o que mais me impressiona, para não usar outro adjetivo, é que a grande imprensa fica dando palanque para um fascista como esse. Agora, são cortinas, às vezes são cortinas de fumaça. O próprio Flávio Bolsonaro, como você citou, até outro dia ele não tinha acordo dentro do partido, eu acredito que não tem ainda, o próprio apoio da Michelle Bolsonaro. Teve que engolir seco a candidatura dele, fica gravando uns vídeos assim, nós apoiamos, vote 22. Ou seja, às vezes são cenários para, de fato, a gente atacar os problemas reais da nossa sociedade, que é o Banco Master agora, o fim da escala 6x1. Agora, o que o nosso partido se propõe há muitos anos, Ricardo? Há muitos anos a gente propõe o fim da escala 6x1, a necessidade de redução da jornada de trabalho. Há muitos anos a gente denuncia o pagamento de juros da dívida pública. Há muitos anos nós denunciamos o feminicídio da nossa sociedade. Há muitos anos a gente organiza as ocupações, denunciamos os déficits habitacionais das cidades. Nós temos as propostas radicais. Onde nós conseguimos chegar, elas são bem-vindas. O problema, as pessoas falam, esquerda, gente, esquerda é muita coisa, direita é muita coisa. Quem tem capacidade hoje de falar para milhões, fica recuado, fica só dando resposta, fica fazendo militância de gabinete, não pega as estruturas, o poder que tem e apresenta as propostas mais ousadas, bota o nome, bota o dedo na cara e fala, esse aqui é bandido, esse aqui estava vendendo o interesse dos trabalhadores, esse aqui votou contra a pauta da classe trabalhadora. E aí, Ricardo, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa falar de socialismo. A gente precisa levantar a necessidade de reforma agrária. Nosso partido, nosso programa que nós estamos apresentando para governo, os governos estaduais, reforma agrária, taxação das grandes fortunas, pagamento, aumentar em 100% o salário mínimo. Nós temos proposta para isso. Com toda a humildade aqui, as demais organizações, as pessoas que possam estar nos assistindo ou vão nos assistir, mas nós estamos num momento de ofensiva. Senão o fascismo vem avançando sobre nós. Muito bom. Estou curioso com as perguntas do Ricardo. Se ele o Ricardo é bom para isso. Cara, assim, a gente tem aqui na TV, cara, a gente tem 2 programas com as ocupações de vocês. A gente discute muita coisa aqui, a gente está nessa perspectiva do letramento, viu, Guilherme? A gente conseguir fazer um movimento, que é até o nome aqui, né, João? É fazer um movimento que a gente consiga se comunicar com um movimento popular, uma coisa de letramento popular. Porque são as pessoas que têm que pegar a vida delas e resolver e participar.
essa coisa da captura desse cidadão pela religião. É um processo que não é acabar com a religião, né? Respeitando o foro íntimo, a religião de todo mundo, mas a gente tem um grande movimento da sociedade tomar para si as soluções, né? A gente acabou de essa conversa aqui do Mato Grosso, é isso aí, ó. Enquanto a população não tomar para si, esses caras deitam e rolam, né? É uma coisa inacreditável. E eu acho que a política é a oportunidade. O movimento de vocês é super legal. Eu chego assim, me emociono na questão da proposta, sabe? Eu acho muito legal o movimento, né? E a gente fica preso a essa institucionalidade, essa coisa eleitoral também, dificílima, né? Mas como vocês têm que aproveitar também esse espaço e falar, e comunicar, né, cara? É muito importante isso. Muito legal. Vocês estão de parabéns. Só um comentário sobre o que você disse. Não dá para o nosso povo encarar a política como um processo de 4 em 4 anos. Sim. Eu falo isso que aqui em Brasília, nós só temos eleição de 4 em 4 anos. No restante do país é de 2 em 2. As eleições municipais e as federais, estaduais. Ou seja, imagina só de 4 em 4 anos que o nosso povo vai lá e participa, vota no negocinho e pronto, e acabou. Pelo contrário, uma das nossas propostas, inclusive, são eleições para os administradores regionais. Sim. Ceilândia e Taguatinga tem mais de 500 mil pessoas. É maior do que muito município do país e não tem eleição. É um cabidão de emprego, assim, dos nomeados do governador ou governadora de plantão. Agora, o que a Unidade Popular propõe, inclusive nós convidamos as pessoas, é se organizar no seu cotidiano, no seu espaço de atuação. Isso. Seja nas fábricas, nas escolas, nas universidades, nos bairros populares, construindo luta cotidiana, construindo luta junto com seus pares, que são classe trabalhadora, as mulheres, os estudantes, o movimento negro, o movimento LGBT. Aí, Ricardo, é uma luta cotidiana. Nós criamos a Unidade Popular para ser esse instrumento de luta da classe trabalhadora. Não somos um partido eleitoreiro que de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, a gente, sou candidato, não. Pelo contrário, nós fazemos luta cotidiana nas ocupações urbanas, no movimento estudantil, no movimento sindical. Enfim. Então, é questionar as estruturas como o poder está estruturado, né? É uma redundância, né? Questionar as estruturas de poder, como a gente pode exercer o poder sem ser nessa estrutura que é toda armada para a gente não chegar em lugar nenhum. Tá? Aqui é TV Travessia Gramsciana, viu? A gente tem essa pegada aqui, só para disputar o Estado estendido, disputar a sociedade o tempo todo. Né, sim, João? É isso, né, João? Exatamente, é isso mesmo. Muito bom, gente. Vamos então, a gente já está aqui ultrapassando o tempo que nós delimitamos. A conversa está boa demais, dá vontade de conversar com o Guilherme até amanhecer, né? Pois tem campanha amanhã. Tem campanha amanhã. E eu tenho que atender aqui 2 guris aqui que ficam reclamando a presença. Gol do Cruzeiro, viu, Guilherme? Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro está jogando contra quem, cara? Com o Atlético do Atlético. Ave Maria. Dois atleticanos sofrendo aí ao vivo. Eu sou cruzeirense, cara. Você é cruzeirense? Lógico. O Guilherme é que é atlético. O importante é ter saúde, Ricardo. Eu sou tupi. Não vou deixar de ser tupi. Eu sou tupi desde quando tupi era Tupinambás. Tupinambás. Exatamente. Guilherme, vamos voltar em outra ocasião aí para a gente conversar mais. Nós vamos trazer outros candidatos populares, inclusive da UP, já estamos articulando aqui com a direção da UP.
As mulheres, parece que a gente não fez uma divisão, mas parece que Então, hoje eu ia falar isso. Hoje eu passei o telefone da Milena, né, para a Renata Parreira, para ela fazer aqui pela TV. Aí podia casar, fazer a transmissão conjunta. A Renata entrevistaria as mulheres, né, porque a gente já tem uma série aqui, Mulheres no Poder, e a gente ficaria aí com a outra turma. Tranquilo, mas também as mulheres que quiserem vir aqui também, sobretudo a candidata a governadora, a candidata a presidente e tal, a gente organiza... E a gente faz as meninas aí para distrital. Aí. Sim. Então, eu quero agradecer muito você, Guilherme, agradecer Ricardo novamente aqui, nosso pool, a segunda ou terceira experiência nossa, Ricardo? Aqui, 3, é a terceira. Terceira, foi a terceira. Você vindo aqui na TV, já estamos... Já estou aí. E nós vamos continuar a experiência que faz parte da questão da unidade também da comunicação progressista, alternativa, exatamente, que a gente tem que reforçar. Estamos reforçando esses laços, inclusive com outros companheiros também. Guilherme, vou deixar para suas considerações finais. Certo. Agrega aí uma ou outra informação que você considerar importante, fica à vontade, tá? Tá bom, muito bem. Primeiro, agradecer mais uma vez ao espaço, ao convite, tá? Divulgar as nossas candidaturas. Eu quero finalizar pedindo às pessoas para conhecer o nosso partido. Nós temos aqui um dos nossos boletins, deixa eu ver, pronto, ficou num bom. Nós temos uma chapa 100% de mulheres negras, trabalhadoras, disputando a presidência. É a Samara Martins, dentista do SUS, candidata à presidência. A sua vice, Raquel Brício, ela é portuária do estado do Pará. Ela é presidente do Sindicato dos Portuários. Convidar as pessoas a conhecer o nosso partido, pois uma das pesquisas recentes, a UP é o partido que mais tem candidatas mulheres disputando. Nós temos 17 candidaturas a governos estaduais, sendo 12 lideradas por mulheres. Ou seja, nós somos o partido que tem buscado dar voz e poder às mulheres nessa sociedade, convidar as pessoas a conhecer as nossas redes sociais. De novo, aqui o nosso glorioso Jornal A Verdade, um jornal de imprensa popular que há 26 anos cumpre o papel de trazer a voz dos trabalhadores, denunciando e apoiando as lutas dos movimentos populares, estudantil, de mulheres, sindical. E não posso finalizar sem pedir que as pessoas votem trabalhadores nessas eleições. Aqui em Brasília nós temos 2 votos ao Senado. Estou pedindo voto para Guilherme Amorim, professor Guilherme Amorim, para o Senado. Vote 800 e vote 80 nessas eleições, para presidente, para governadora e nos nossos candidatos a deputados distritais e a federais. Mais uma vez, agradecer aqui o espaço. Estamos abertos a novos convites para tratar de outros temas. É isso. Muito bom, você vai voltar aqui. Eu quero trazer mais 3 comentários, na verdade, 2 comentários aqui. O Magalhães Sobrinho, boa noite a todos. E a Jaqueline Fernandes, boa noite. Lima Fernandes. Hã? Jaqueline Lima Fernandes. Isso, Jaqueline Lima Fernandes, dando boa noite para nós, os convidados, e a TV Travessia. Pedir a você que nos acompanhou aqui, que se inscreva nos canais TV Travessia, TV 61 e canal... Direito à Cidade. Direito à Cidade, do nosso querido amigo Alisson Lopes. A gente volta na próxima terça-feira com mais um movimento aqui, com mais entrevistas. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Abraço, Ricardo. Abraço, Guilherme. Abraço, Guilherme. Abraço, pessoal. Foi um prazer. Boa noite. A gente se encontra na rua. Tchau, João. Na rua. Vamos na luta, nas campanhas. Exatamente. Na rua. Política na rua. Política e jornalismo.